depois de fazer o Scyther, é lógico que eu tinha que fazer o outro dos meus 3 Picomon favoritos, né? O Charizard. E esse aqui é o Charizard raiz. É o Charizard gordinho, quadrado, pontudo do Game Boy Color. O Charizard feio, do jeito que a gente gosta. E eu fiz ele com argila, igual o Scyther, hiper barato. Acho que aqui nos dois deve ter tipo R$60 de massa. E é isso aí, fica aí que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso aqui. E eu quero saber quem que vai acertar qual é o terceiro Pokémon que encaixa aqui nessa trilogia, porque eu decidi que eu ia fazer 3. E se você olhar aqui o design dos 3, tem algo que o terceiro vai encaixar perfeitamente. Eu quero saber se vocês vão acertar qual é o terceiro Pokémon que eu vou fazer. E se vocês gostam desse Charizard quadrado mais gordinho da primeira temporada do anime, que parece mais o do Game Boy Color, ou se vocês preferem o Charizard mais arredondadinho, mais slim fit desse Pokémon gordofóbico de hoje em dia. Então, pessoal, olha, esse é o nascimento de um Charizard. Eu tô fazendo ele com aquela mesma massa DAS lá. E aí eu fiz um esqueleto de arame. E aqui tô com a cabecinha, as primeiras etapas secando. Eu fiz a parte de cima e de baixo da boca separado, porque vai facilitar para lixar e tal. E se eu quiser fazer ele com a boca aberta, eu não decidi ainda se eu vou fazer ele com a boca aberta ou fechada, assim, né? Mas de qualquer jeito, se eu precisar depois para fechar também é melhor. Aí eu já vou fazendo separado aqui, tipo, os chifrinhos dele, pra já deixando duro, pra ficar mais fácil de colar na cabeça depois. E aí eu vou fazer que nem o Scyther. Quando isso aqui tiver um pouco mais rígido, depois eu coloco os chifrinhos nele, assim, que vai ficar mais fácil pra não amassar a cara dele. Mas como o Charizard é um garoto gordinho, se eu fizesse o corpo dele todo de massa, além de gastar quilos de massa, ele ia demorar um século para secar. Então, eu fiz o esqueleto de arame e aí eu tô esculpindo meio que o corpo dele com um papel alumínio para meio que dar uma preenchida e gastar menos massa e secar mais rápido. Então eu vou fazer tipo assim, uma pose parecida com essa, assim, de as asas abertas e a cauda apoiada no chão. E tá ficando tipo assim, ó. Aqui vai ficar a cabeça. E aí o rabo dele vai ficar meio encostado no chão atrás. E fazer esse movimento de S, assim, de que a cabeça pro lado, o rabo do outro. E aí eu vou separar separado as perninhas e os braços. Depois que eu tiver já deixado o corpo lisinho. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de fazer. Eu já deixei ele bem denso aqui de papel alumínio. Deixei ele gordinho para gastar menos massa. Então, esse é o resultado de muitas e muitas e muitas horas lixando e esculpindo. Temos as partes de um Charizard. As perninhas gordinhas. Os bracinhos desproporcional, que só tem 3 dedos, bem Pokémon clássico. A cabecinha. A língua está separada aqui para facilitar de pintar depois. As asas, que deram um baita de um trabalho. Eu faço a base de papel Paraná e eu esculpo as partes 3Dzinha por cima, depois lixo. E aqui o corpinho de... É engraçado que antes de pôr os membros ele fica parecendo um Dragonite obesinho assim, né? E tá dando muito trabalho deixar ele lisinho assim, né? Porque ele tem que ser meio liso, né? Você vê aqui a diferença de... Aqui eu ainda não lixei muito, tá vendo? Eu lixei só um pouco. Pra onde eu já lixei pra caramba aqui, tá vendo? Tem que tentar deixar depois ele inteiro lisinho, assim. E aí a pose... Eu vou tentar fazer algo parecido... Ai, caramba. Eu vou tentar fazer algo parecido com o clássico, assim, dele com a cabecinha pra cima, né? Aqui é a cabecinha dele que eu fiz. Inclusive essa olheirazinha que ele tem pra cima aqui, eu nunca tinha reparado, mas toda a arte parece que eles sempre fazem isso. Ele sempre tem essa olheira, tá vendo? Olha, tipo esse desenho atrás do olho, eu nunca tinha reparado, mas toda a arte faz isso.
Mas outra coisa que eu tive que decidir é que, assim, o Charizard, ele foi uma das pessoas que caiu na moda da harmonização facial. Porque você viu o Charizard antigo, ele tinha o queixo gordinho. Aí os modernos, ele já fica com o queixo fininho, ó. É a mesma arte, a mesma ilustração. Ó, o antigo, queixo gordinho. O novo, você vê até que eles refizeram a mesma ilustração dos dois estilos. Olha, aqui tem o antigo, desenhado nos anos 90, e aqui o novo, desenhado nos anos 2000. E você vê que ele fez a harmonização facial para definir o queixinho aqui. Então eu decidi fazer ele com o queixinho um pouquinho mais pontudinho assim, porque eu achei que ia ficar mais legal. E qualquer coisa, se eu quiser depois engordar e fazer o gordinho, é mais fácil depois adicionar do que tirar. Então qualquer coisa eu posso só fazer depois. É que ele já está pronto para deixar só um pouquinho mais e partir para pintura. A linguinha, as unhas dele, que eu vou encaixar depois na perna. E aí para fazer o remendo dele, eu vou usar uma técnica que eu vi no canal de uma titia inglesa que faz os bonequinhos de cerâmica, que você pega tudo que você lixa e pedacinho que cai e você vai jogando na água para fazer uma água de cocô assim, tá vendo? Aí você dilui e deixa ela derreter, que aí vira tipo uma pastazinha, que é tipo uma pasta de argila, que você pode depois passar para colar as partes e remendar e tapar buraquinho. E funciona quase como se fosse uma cola feita do próprio material, sabe? Tipo, aqui a mão, eu colei os dedinhos na mão com ela. E você vê que remenda e quando seca fica da mesma cor, tá vendo? Só precisa lixar depois pra ficar lisinho. E é isso, agora eu vou colar os membros, prender com palitinho, depois fazer o remendo com a pasta de cocô. E aí a gente vê o que faz. Eu tô na dúvida só agora de que se eu vou fazer a cabecinha para cima, na pose dele de soltando foguinho, ou se eu vou fazer a cabecinha para baixo, para aparecer um pouco mais o rosto dele quando estiver vendo ele de frente. Porque assim é legal, só que você não vê o rosto dele. Eu vou testar e aí eu mostro antes de pintar como tá ficando. E muitas horas lixando depois, essa é a escultura finalizada, já lixada. Eu deixei só a língua e as asas de encaixar e desencaixar. Eu fiz um esqueminha aqui nas costas dele. Aqui, ó, a outra já tá até saindo aqui. Eu fiz um encaixe para poder pôr e tirar a asa, para facilitar na pintura. Porque senão vai dificultar muito pintar o olhinho dele e o rosto dele, tendo que desviar da asa gigante. Tudo que tá de amarelinho aqui é aquela massa de EVA, que você esculpe e vira um EVA. Eu tentei fazer o mais perto possível de foguinho, mas eu acho que só vai ficar melhor quando eu pintar. Mas qualquer coisa, como isso só encaixa na cauda dele, eu posso tentar outras coisas até achar uma que fica bom. O importante é que o difícil eu já fiz, que era fazer ele. E eu achei que tá legal, tá com as proporções bem cabeçudinha, gordinho, que nem era pra ele ser, sabe? E ele fica estranho sem as asas, né? Mas as asas estão prontas também. E é isso, ele vai ficar tipo assim. Agora, para selar essa massa, eu vou dar uma camada de cola branca em tudo. Que eu li na internet que essa argila chupa bem a cola branca e vai deixar mais resistente. E já vai selar para conseguir pintar bem depois, né? Porque ele tem que ser um laranja bem vivo. E é isso. Deu trabalho, mas acho que tá ficando legal. Ele tem umas proporções meio estranhas quando você vê ele assim sem a asa, né? Beleza, agora passar a cola branca e pintar. Aqui tá ele com a cor base. Eu dei esse laranja de base pra tudo. Já pintei só o branquinho dos dentes, do olho e das unhas. Aí vai ser esse verde escuro pra dentro da asa.
Esse bege com um pouquinho de amarelo pra barriguinha. O olho dele é um pouco de azul escuro com detalhes preto e branco, vai ser o que mais vai dar trabalho, com certeza. E a linguinha vermelha. E esse é o meu Charizard. Cara, é engraçado, tem alguma coisa nesse tom de laranja que estoura muito a imagem. Eu tô vendo aqui pela câmera, ele tá um laranja muito mais escuro, saturado, tipo puxando pro vermelho na câmera do que ele tá ao vivo. Ao vivo ele é um pouquinho mais clarinho. Mas enfim, eu vou ver se eu consigo dar uma tratada na imagem na edição para ficar mais parecido com a vida real. Mas de qualquer jeito, esse é o meu Charizard. Eu gostei, cara, porque eu gostei. Foi dificilzinho fazer ele, porque ao contrário do Scyther, primeiro vamos mostrar os dois juntos, né, pra mostrar como tá ficando a coleção que eu fiz. Esses são os dois Picomon que eu fiz. Gostou? Eu que fez. Feito de argila, tem R$60 de massa aqui juntando os dois. Tipo. Tá, vamos do começo. Primeiro, antes de mais nada, sim, eu planejo fazer um terceiro. Sim, ele vai. Tem um elemento aqui entre esses dois que o terceiro vai encaixar perfeitamente. E eu quero ver quem que vai acertar aí nos comentários quem é o terceiro Picomon que eu vou fazer. É um Pokémon que eu já falei em alguns vídeos que é dos meus prediletos e eu pensei em fazer os meus 3 prediletos. Eu quero ver se vocês descobrem qual é o terceiro que vai se encaixar nessa minha coleção. E eu quero saber a opinião de vocês de como tá ficando. A escala eu achei que ficou legal. Tipo, o Scyther tá menor que o Charizard, como deve ser. Sei que ele bate mais ou menos no ombrinho do Charizard aqui. E igual o Scyther eu tinha dado essas texturinhas de rachura nele, assim, pra ficar parecendo a arte da carta. Eu fiz a mesma coisa com o Charizard. Que se você olhar de perto ele tem algumas rachuras assim, tá vendo? Olha. Não é nada muito exagerado, mas ele tem essas linhas que ele tem em algumas artes, assim, sabe? Tipo no joelho, no cotovelinho, no ombro, algumas no meio da cauda. Que é só pra dar uma quebradinha no laranja chapado, né? E parecer um pouco mais a arte desse Charizard antigo, né? Porque vende bastante boneco do Charizard, mas é tudo Charizard moderno, né? Que ele é um pouquinho mais magrinho, ele é mais arredondado, sabe? Eu queria fazer esse Charizard que fosse o Charizard que eu tinha no meu Game Boy Color, que eu joguei, assim, até desgastar o botão A do Game Boy Color, assim, sabe? Naquela época que a gente jogava Pokémon, tendo um Pokémon e chegando com ele sozinho até a liga e zerando sem usar nenhum outro, sem ser pra usar Surf e Cut, sabe? E esse era o meu Charizard, assim, sabe? Eu queria que ele tivesse essas linhas assim um pouquinho mais quadradas, que é o típico daquele Charizard do Game Boy Color, sabe? Eu queria que quando você olhasse ele de costas assim, ele tivesse essa visão mais quadradinho assim, que é aquele de quando você vê ele de costas quando tá na batalha, sabe? E isso era uma visão importante, porque a visão do cuzão gostoso do Charizard, assim, é o que a gente vê 90% do tempo em que a gente tá jogando Pokémon, é a visão do cortei o cabelo meninas do que acharam, assim, né? E ó, aqui você pode ver que eu fiz mais uns risquinhos de rachura, assim, no meio da cauda, tá vendo? Só pra dar um charminho, né? Mas o que eu gostei mais desse Charizard é que eu consegui acertar em cheio o olho dele. Que o olho do Scyther é meio todo preto, mas o do Charizard, se você olhar de perto, olha, ele tem tipo, ele é azul com metade preto e uma bolinha branca, tá vendo, olha? Assim dá pra ver em HD grandão na câmera. Mas se você ver na vida real, ó, é menor que o meu dedo, tipo, é menor que a minha unha esse olho.
Então pintar isso aqui foi muito difícil. Eu tive que ir com uma agulhinha pra pintar assim e acertar. E outra coisa que eu achei que ficou legal, que eu não sabia se ia dar certo ou não, era o efeito do foguinho aqui. Porque como é que você vai esculpir fogo, né? Sem usar tipo resina translúcida e tal. E até resina às vezes fica tosco, né? E eu decidi fazer esse negócio meio manchado, assim, meio borrado, começando do amarelo e indo pro vermelho, assim. Não usei laranja pra dar contraste com a pele dele, e nem azul, porque eu queria que fosse aquele fogo bem caricato das artes do Charizard mesmo, né? E é isso, cara, eu gostei muito. A asa dele por dentro verde não é aquele Charizard moderno que a asa dentro dele é azul. Não vem com essa porra de Charizard de casa azul. E. Cara, eu gostei. Ele tá simplinho, ele tá numa pose que, tipo assim, não tem erro, né? Eu fiz aquele negócio de desenhista de que, tipo assim, eu escolhi um ângulo e esse ângulo é o ângulo em que tem que aparecer tudo maneiro nele. Então se você vê ele, tipo, meio de ladinho de frente, assim, ele meio que ao mesmo tempo aparece o rosto viradinho pro lado, aparece a caudinha, mostra o fogo, aparece as asas abertas. Então, tipo, se você vê ele de frente assim, meio que aparece todos os elementos dele, sabe? Se eu fizesse ele, tipo, olhando pra frente aqui, ia ter esse ângulo estranho de olhar o Charizard de frente, que a gente quase nunca olha ele de frente, assim, fica estranho, tá vendo? Olha. Mesmo esse sendo de fato o formato da cabeça dele em todas as artes. Eu escolhi fazer as proporções do Charizard antigo, como eu falei, né? E ainda assim ele não tá tão estilizado quanto aqueles primeiros, porque os primeiros, a perna dele era menor ainda, ele era mais gordinho, mais pescoçudo, ele era mais estilizado ainda que eu dei uma leve arrumadinha assim, só pra, tipo, pelo menos justificar que a perna dele pelo menos tá dobrada aqui, não é só uma bolinha aqui, que nem tem alguns que desenham. Dei um ombrinho pra ele, que tem uns caras que não faz ombro, que faz só reto encaixando no pescoço, assim. Esse Charizard, ele tá parecendo muito o Charizard da Liga Pokémon, assim, que é aquele Charizard que já tá bolado que o Ash usa na Liga, sabe? Quando ele já volta. Foi esse que eu tinha em mente que eu usava, que era o Charizard maneiro de quando eu era criança. E é isso, galera. Me diz aí, o que vocês acharam do meu Charizard? Acharam que ficou da hora? O que vocês estão achando da minha coleção de Picumon? Eu quero ver aí quem que vai acertar qual vai ser o terceiro Picumon que eu vou fazer. É isso então, galera. Eu quero saber aí o que vocês acharam do meu Charizard de argila. Quero saber se vocês gostam mais desse Charizard clássico aqui, mais gordinho, exagerado, ou se vocês preferem o moderno, mais redondinho e magro. E é isso aí. Valeu por ter assistido e é nóis.